Acesse o site e participe. Acessem, hein? Bom, gente, então o nosso último painel desta tarde vai tratar da tributação municipal com os portugueses. Aliás, a portuguesa Liliana Pimentel, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. E o senhor Carlos Lobo, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E também da brasileira Giovana Victor, que é secretária da Fazenda de Salvador, na Bahia. A mediação deste painel será feita pela senhora Suzane Roessler, do Sinfam, do Rio Grande do Norte. A Suzane é presidente do Sindicato dos Fazendários Municipais do Rio Grande do Norte, advogada e atualmente servidora pública concursada. Você vai ficar com a tarefa de monitorar os nossos painelistas. E aqui está para você trazer os currículos, caso você tenha interesse. E o controle do painel? Aqui, ó, ele fica aqui para ele não cair. Tá vendo que ele tem uma... Tá. Aí eu aperto. Isso, para frente e para trás. E o cronômetro? É meu. A gente tem cronômetros também aí, tá vendo? Eles vão começar a rodar quando vocês começarem. Mas se você quiser usar também, pode usar. Tem que ler tudo isso aqui? Não, é você que decide. Tá. Manda bala. Boa tarde a todos. É uma honra estar nesse momento. Obrigada a todos que estão aqui com o bumbum já doendo, porque já está muito tempo sentado. E o calor. Obrigada por não terem saído para tomar um cafezinho, viu? Eu sou Suzane, estou presidente do Sindicato Fazendários dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte e também estou aqui representando a FENAFIM, a Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais do meu país, Brasil. Gostaria de também pedir uma salva de palmas para a doutora vice-presidente. Desculpa, gente. Não, é porque tenho muita informação e o oxigênio é pouco. E o calor. A doutora Maria Aparecida, vice-presidente da FEBRAFIT. Muito obrigada. E o Nuno Barroso também, que me considera essa oportunidade gigantesca de representar mais de 5.570 municípios do Brasil. Embora eu seja muito pequenininha, a responsabilidade é do tamanho do meu país. Então, eu vou dispensar a apresentação do currículo e peço perdão, porque está todo mundo cansado. E o nosso tempo vai ser ligeiro. E eu gostaria de apresentar um ponto muito sensível, que são os municípios do meu país, com exceção das capitais, que têm os privilégios por ser capital, com todo respeito ao representante de Salvador. Então, vou começar já aqui. Deixa eu pegar minha colinha. São os colaboradores dos municípios que eu fiz questão de registrar, que ajudaram para eu chegar aqui, né, atravessar o Oceano Atlântico. Também gostaria de registrar a presença do secretário de Fazenda do Acre, Amarício, e Tadeu, auditor fiscal do Acre, porque são 7 horas de fuso horário de diferença, para menos. Então, eles atravessaram o Brasil, que já é grandinho, mais o Oceano Atlântico. Então, é um esforço gigante para estar aqui. Então, como vocês sabem, diferente de Portugal, que é um Estado unitário, Brasil é uma república federativa. Então, nós temos a União com o presidente e o Poder Legislativo, com autonomia em todos os seus aspectos. Assim também são nos estados. Aqui, a maioria dos representantes são dos fiscos estaduais, correto? Então, temos o governador e a Câmara da Assembleia Legislativa, que são os deputados estaduais. Também é um estado com autonomia. Distrito Federal é atípico, ele não tem prefeito, mas ele tem um governador e deputados. Também tem sua autonomia. Os municípios também estão nesse papel, exercendo a autonomia constitucional, que também é um ente federativo. Então, o município que tem até 15 mil habitantes, ele tem 9 vereadores e um prefeito. Municípios com mais de 10 milhões de habitantes
tem 55 vereadores. É o caso de São Paulo, capital do estado de São Paulo. Então, aí é um mapa político, geográfico do Brasil, dividido em estados, como vocês podem ver. O Acre fica do lado de Rondônia. Não sei se vocês conseguem localizar. Aqui à esquerda. Da onde Tadeu, o auditor fiscal de lá, veio, viu, gente? Até aqui, Portugal. E esse é um mapa político dos municípios do Brasil. São só apenas 5.571 municípios, todos com vereadores e prefeitos. Então, aí está o tamanho do nosso país, né, o Brasil, com 203 milhões de habitantes. Bom, aqui é o tema sensível que eu tenho que apresentar aos senhores. Como são mais de 5.570 municípios, 63%, praticamente, tem menos de 30 mil habitantes, o que representa um total de 4.391 cidades, todas com prefeitos e vereadores, certo? Lembram que eu falei que municípios com até 15 mil habitantes têm, no mínimo, 9 vereadores? Então, pelo menos esses têm os 9. E aí, na pizza, eu tive esse trabalho, né, bem de acadêmico de faculdade, de destrinchar quantos municípios têm menos de 5.000 a 2.000 habitantes, municípios de com 30 a 20 mil habitantes. Aí eu marquei para chamar bastante atenção que isso é o que representa o maior número da geografia política municipal que representa o Brasil. Vejam que não são as capitais apenas por causa da população e do seu desenvolvimento econômico. Aí eu trouxe algo muito interessante, que são as casas das administrações tributárias municipais. Obviamente, ninguém sabe, eu sou de Rondônia, nascida e formada, crescida lá. Então, a primeira foto aqui à esquerda, isso. É a capital de Rondônia, Porto Velho, tem mais de 400 mil habitantes. Essa é a secretaria da minha capital, de Rondônia, Porto Velho. A do meio é a Secretaria de Fazenda Municipal de São Paulo, capital do estado de São Paulo, com mais de 10 milhões de habitantes. E a última, a da direita, é a Secretaria Municipal de Tributação de Natal, com mais de 750 mil habitantes. Natal, Rio Grande do Norte. Quem esteve no ano passado no 8º Congresso, possivelmente deve ter visitado a Secretaria de Tributação de lá. Então, continuando ainda no Rio Grande do Norte, eu trouxe a Secretaria Municipal de Tributação de Finanças de Caicó. Essa é a estrutura da Casa da Administração de lá, com menos de 60 mil habitantes. Ou mais de 60 mil habitantes, perdão. Outro que eu trouxe de Paraná, que é de Foz do Iguaçu, com mais de 250 mil habitantes. No Rio Grande do Norte, com mais de 110 habitantes, temos a Secretaria de Tributação de São Gonçalo do Amarante. Veja que tem uma pessoa aqui na frente, é uma auditora de lá, Elaine. A do meio, a SMT, é essa Secretaria Municipal de Tributação de Goianinha, com mais de 25 mil habitantes. E essa outra é de Lages, também do Rio Grande do Norte. Todas essas três é do Rio Grande do Norte, com mais de 9 mil habitantes. Essas são a estrutura física, é onde o auditor fiscal trabalha. A outra aqui é mais de 370 mil habitantes, é a Secretaria de Ponta Grossa, Paraná. É uma sala. A Secretaria Municipal de Tributação de Brejinho, com mais de 12 mil habitantes, tem 3 salas lá dentro. Só tem um auditor fiscal lá, inclusive, tá? Brejinho, o nome do município. E, por último, de Rondônia, do interior de Rondônia, Pimenta Bueno, com mais de 35 mil habitantes, é essa sala, a estrutura da administração tributária. E, por último, que eu venho apresentar, é essa sede da minha Secretaria de Tributação de Tibau do Sul.
Aqui são só 2 auditoras fiscais lá, viu, gente? A Jusileide, minha colega de trabalho, e na foto também sou eu, a de preto. Isso aí foi na época da pandemia, em 2021. Por isso que a gente está de máscara. Então, Tibau do Sul fica localizado, é onde eu trabalho, no Rio Grande do Norte, onde fica a famosa Praia de Pipa. Não sei se vocês conhecem, está aberto o convite aí. Então, lá são 16.922 habitantes, com uma área de 102 mil quilômetros quadrados. E ele está dentro desse mapa que parece um elefante ou um urso virado, né? São 167 municípios que formam o estado do Rio Grande do Norte, com mais de 3 milhões de habitantes e uma área de 52 mil. Não vou falar o resto porque está muito grande. Mas, enfim, é um estado menor que Portugal, né? Então, o Sinfam teve uma oportunidade gigante o ano passado, firmado no ano retrasado, de estabelecer uma parceria com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, que lançou um programa Arrecada Mais, voltado para resolver as questões das administrações tributárias dos municípios. Temos muitos problemas, e isso não é apenas dos municípios do Rio Grande do Norte, é também de todo o Brasil. Então, nesse relatório que o Ministério Público apresentou, ele enviou para os 167 municípios, mas apenas 63 municípios responderam a essas pesquisas. Começando esse aqui, 63 municípios responderam e apenas os que possuem secretaria específica da administração tributária, dos 63, gente, que responderam, retornando. São 167 municípios. Apenas 63 municípios responderam. E apenas 42 municípios possuem uma secretaria da administração tributária, uma secretaria própria apenas para tributar. Aí o Ministério Público, em 2024, continuou a pergunta. Desses 63 municípios que responderam, tem servidor do fisco? Desses 63 responderam que sim, 14. Sim, 14 tem, mas só tem um. 10 municípios responderam, disseram que tem menos que um. Quer dizer, mais que um, perdão, mais que um. E 39 não tem servidor do fisco. Então, continuando, desses 63 municípios que responderam, o sistema de informação existe? 39 disse que sim, 1 disse que não, 23 sem resposta, porque não é obrigatório responder. Desses 63 que responderam, existe convênio com a Receita Federal, com a fiscalização do regime diferenciado do Simples Nacional? Aí 39 disse que sim, 1 disse que não, 23 não responderam. Tá. Dos 63 municípios, 3 têm convênio com a Secretaria de Estado de Tributação, 27 não, e 23 não responderam. Viçosa é um município com 1.822 habitantes, com 9 vereadores, 1 prefeito, e não possui administração tributária, porque lá não tem como fiscalizar, não tem fiscal. E aí eu fui lá visitar, gente, essa arrecadação do IPTU, ISS e o ITBI. E aqui são as recomendações do Ministério Público. Eu já estou terminando, gente. Diante disso que eu apresentei a vocês, eu faço a pergunta para os palestrantes, que eu gostaria de levar para casa a solução. E eu ainda tenho um presente para todo mundo. Então, já conecte o celular na câmera, que vocês vão copiar um QR Code, tá bom? Diante dos desafios da tributação municipal, como transformar o sistema fiscal em um verdadeiro instrumento de justiça social e desenvolvimento sustentável, quando a autonomia dos municípios ainda é exercida de forma desigual?
Aqui tá, por favor, usem a câmera do celular de vocês para receber o meu presente, diretamente do Brasil. Gostaria também de registrar a presença do senhor Abubakar Eduardo Moreira também, que foi um prazer conhecê-los, viu? E passo a palavra. Quem deseja resolver o primeiro problema? Eu estou aqui para aprender, gente. Vocês já ouvi, alguém já botou aí, já disseram o que é o problema. Mas então, gente, temos a doutora Liliana Pimentel, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, o doutor Carlos Lobo, da Faculdade de Direito da Universidade, e mais uma brasileira nesse painel, a doutora Giovana Victor, secretária da Fazenda de Salvador, representando uma das capitais mais importantes do Brasil. Quem vai responder? Fiquem à vontade. Começo já? Sim. Obrigada. Bem, vou então começar com a minha apresentação. Muito obrigada pelo convite, estar presente aqui, também faço parte da organização e sei que estão a ser pelo menos já 2 dias intensos e também não vos vou cansar muito mais neste fim de tarde, até porque ainda temos outras intervenções importantes de ouvir. Vou ser muito breve, vou passar de forma muito rápida alguns slides que preparei para vocês neste painel sobre tributação municipal, em que eu decidi falar sobre as finanças municipais e sistemas fiscais locais, a nova agenda urbana. Mas para falarmos um pouco melhor sobre esta questão, para os portugueses aqui presentes, é bem conhecido o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, para os brasileiros provavelmente não, mas passo a informação de que todos os anos, portanto, a Ordem dos Contabilistas Certificados, o Tribunal de Contas, o Centro de Investigação de Contabilidade e Fiscalidade do Instituto Politécnico de Cava de Ave, e com o alto patrocínio de todos os municípios portugueses, é elaborado, portanto, o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses e o último que foi agora apresentado foram as contas de 2023, que foi apresentado no passado novembro de 2024 e, portanto, dá-nos uma retrospectiva muito clara da situação dos municípios portugueses. E, nesse sentido, não somos os tais mais de 5.000 municípios, como o Brasil, mas falamos de 308 municípios em Portugal, 159 empresas municipais, 25 serviços municipalizados e 3.091 freguesias. Esta é a caracterização do nosso setor local. Em termos de independência financeira, que também está muito relacionada com a temática do nosso painel sobre a tributação municipal, podemos verificar que, em termos de independência financeira, é medida em relação à capacidade que cada município tem de poder ter a sua independência financeira através de receitas próprias, tributos próprios que consegue arrecadar, sem depender das transferências do Estado, como nós conhecemos, transferências correntes ou transferências de capital. E o que nós verificamos é uma evolução da forma como essa independência financeira tem evoluído ao longo do tempo, desde 2013 a 2023, mas também verificamos que essa independência financeira é bastante variável consoante a dimensão dos municípios. Percebe-se que, portanto, 24 dos municípios de maior dimensão têm uma independência financeira que portanto, tende a 60% da sua capacidade. Depois temos os municípios de média dimensão, que são 96, com 47% dessa independência financeira, e os de média nacional, portanto, a média nacional situa-se, portanto, em 36%, portanto, 36% é a média nacional em termos da independência financeira dos municípios. Abaixo dessa média financeira encontramos, efetivamente, os municípios de pequena dimensão, que apresentam apenas uma independência financeira de 27%. Ou seja, são, efetivamente, os municípios de menor dimensão, com menor capacidade para fazer uma arrecadação de receita própria e de fundos próprios, e é também para estes que nós precisamos de repensar, efetivamente, a tributação municipal ou ajudá-los de forma a garantir uma maior independência financeira. Se analisarmos a questão da receita cobrada e a evolução ao longo do tempo, verificamos que, efetivamente, o volume total das transferências que são transferidas para os municípios por via da administração central resultam em 45%, e desta parte da receita cobrada,
38% corresponde a impostos e taxas, outras receitas correspondem a 40% e os passivos financeiros, portanto empréstimos, correspondem a um total de 3% na totalidade das receitas cobradas por parte dos municípios. Não me querendo alugar mais, em termos de transferências de corrente e de capital, notamos, portanto, um aumento, portanto, ao longo de 2013 a 2023, verifica-se efetivamente uma curva ascendente relativamente às transferências de Estado e também uma curva ascendente relativamente à receita cobrada por fundos comunitários, mas muito abaixo daquilo que é arrecadado em termos da transferência de Estado. Portanto, as transferências de Estado, com dados de 2023, representam 81% das receitas cobradas, correntes e de capital dos municípios e os fundos comunitários representam um total de 13%, sendo que apenas 6% corresponde a outras transferências e a fundos autónomos. Portanto, o que significa aqui que a independência financeira dos municípios é baixa e ainda muito, portanto, agarrada, portanto, à questão das transferências de Estado. Sobre os impostos diretos, quando analisamos a questão da caracterização da tributação municipal, percebe-se efetivamente que o IMI é efetivamente, que é o imposto municipal sobre os bens imóveis, é efetivamente a receita municipal em termos de impostos diretos que apresenta o maior nível de arrecadação da receita cobrada e arrecadada por parte dos municípios, que tem tido mais ou menos uma tendência constante ao longo do tempo, mas notamos uma clara ascendência de crescimento ao nível do IMT, que é o Imposto Municipal sobre as Transmissões de Imóveis, que se verifica claramente um topo de subida a partir de 2020, muito pelo aquilo que se verifica atualmente hoje na economia portuguesa, que tem a ver com este aquecimento da economia em termos do setor imobiliário e, portanto, aqui há efetivamente um aumento maior nesta receita cobrada relativamente ao IMT. A derrama é um imposto que os municípios cobram sobre as unidades empresariais, sobre as empresas no seu próprio território municipal, também tem tido uma ligeira subida, e depois o IUC, que tem a ver com o imposto sobre os bens, portanto, móveis, nomeadamente os veículos automóveis, verifica-se aqui também uma situação menor de arrecadação, mas também ligeiramente ascendente. Isto é uma breve caracterização para ter o conhecimento, mas vocês podem aceder efetivamente ao site que eu deixei no princípio da minha apresentação sobre o anuário dos municípios portugueses e percebem melhor toda esta caracterização ao nível das receitas. Há aqui uma novidade em 2023 face a anos anteriores, que tem a ver com a taxa turística. Efetivamente, a receita cobrada em alguns dos municípios passou a ter um novo tributo, portanto, uma nova receita que tem a ver com a taxa turística. E verifica-se claramente Lisboa e Porto, especialmente Porto e Lisboa, como sendo as duas principais cidades, ou autarquias, municípios, que fizeram maior peso em termos da receita cobrada total. Nem todos os municípios portugueses estão a atuar, portanto, a aplicar esta taxa turística, mas pelos aqueles que apresentam aqui neste quadro, que são, portanto, os principais que têm aplicado a taxa turística, verifica-se já um aumento desta receita cobrada da taxa turística, nomeadamente em Porto e Lisboa. Também Santa Cruz, na Madeira. Seguido depois de Vila Real de Santo António, Faro, mas, efetivamente, Santa Cruz no Distrito da Madeira, Porto e Lisboa são efetivamente os que fazem a maior arrecadação da receita cobrada em termos da taxa turística. Este é um gráfico que nos apresenta a evolução em termos da despesa paga e em Portugal a maior parte da despesa é efetivamente a que é paga em termos das despesas com pessoal, que totalizam 11.940.000 euros. Há uma variação positiva de mais 12,5% relativamente à despesa paga com pessoal dos municípios face ao período 2022-2023, seguido, portanto, de uma maior despesa paga também na aquisição de bens e serviços e depois na aquisição de bens de capital. Em termos da execução orçamental, quando queremos perceber efetivamente como tem sido feita a execução orçamental por parte dos municípios portugueses, percebemos claramente aqui um nível de execução fiscal e financeira, portanto, bastante elevado, que ronda efetivamente os 91% da receita cobrada sobre a receita prevista e depois, em termos da despesa paga sobre a despesa comprometida, de 86% e a despesa paga sobre a despesa prevista de 78%. Portanto, tem vindo a subir exatamente o nível do grau da
execução orçamental, muito por via também da alteração fiscal que foi efetuada, obrigando, portanto, a que os municípios tivessem uma melhor disciplina orçamental, especialmente ao nível da sua execução orçamental. Também o artigo 40 e 83 do Refalei, que é o nosso regime fiscal para a administração local, que fala-nos do equilíbrio orçamental, nós verificamos efetivamente como é que tem evoluído o nível do equilíbrio orçamental dos municípios e que tem efetivamente trabalhado muito para esse sentido. Sendo que há um agravamento já em 2023 que se tenha verificado no número de municípios em desequilíbrio orçamental. Portanto, se verificarmos que desde 2015 tinha existido uma quebra, com um aumento em 2019 em 47, que reduziu substancialmente para 2020. Verifica-se agora em 2023 outra vez um aumento relativamente ao desequilíbrio, portanto aos municípios em desequilíbrio orçamental, e que no fundo são indicadores de monitorização extremamente importantes, que este anuário dos municípios e toda esta compilação que é feita é bastante importante, até para os nossos decisores políticos locais e nacionais perceberem efetivamente como é que está a saúde financeira e a resiliência financeira dos municípios portugueses. Outro aspecto que é o último slide que vos quero apresentar sobre esta caracterização geral dos municípios portugueses tem a ver, efetivamente, com a parte do total dos fundos próprios. Portanto, o que nós verificamos é que, quando analisamos o peso dos fundos próprios em relação ao ativo, que é parte do verde mais claro, tem-se verificado, portanto, um aumento crescente deste total de fundos próprios em relação ao respectivo ativo, e que ronda já em 2023 86%. E o peso dos passivos no ativo é apenas atualmente de 14%. O que significa que, com uns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade, especialmente com mais dificuldade os municípios de menor dimensão, a verdade é que a arrecadação, tem existido um esforço de arrecadação por parte dos municípios do maior fundo próprio, de receitas próprias e, portanto, trabalhando assim para uma maior independência financeira destes próprios municípios. Mas o tema que hoje vos trago, e foi também alvo de um capítulo do livro que apresentámos ontem aqui nesta sessão, tem a ver efetivamente com o Policy Paper 5, portanto, sobre as finanças municipais e os sistemas fiscais locais, que foi, portanto, desenvolvido pelas Nações Unidas e que tem a ver com esta questão da nova agenda urbana. O que é isto, então, da nova agenda urbana? A nova agenda urbana, tal como eu tenho aqui apresentado, destaca que a importância das finanças municipais e dos sistemas fiscais locais devem ser fortes para impulsionar o desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo e, portanto, que vai exatamente de acordo com aquilo que é o tema geral da nossa conferência e destes 3 dias de conferência em que estamos aqui. Esta agenda enfatiza que estes sistemas devem ser capazes de criar, sustentar e distribuir o valor gerado pela urbanização de forma equitativa. Portanto, foi adotada em 2016, nesta conferência da Habitat 3, mas acaba por ser um documento que é aquilo que nós designamos em fiscalidade um soft law, mas que representa um avanço em políticas urbanas e de proteção internacional, cujo principal objetivo é efetivamente o de promover a saúde financeira dos governos locais, autarquias locais, que fornece ou tenta fornecer uma compreensão geral das principais questões, dos desafios, prioridades políticas e orientação para a implementação de recomendações políticas em determinadas componentes-chave do sistema financeiro municipais, nomeadamente ao nível da despesa, da receita, da gestão financeira e dos empréstimos. E aqui é preciso concentrar-nos e tentar perceber, então, como é que nós podemos, efetivamente, ir de encontro a esta nova agenda urbana destes novos sistemas fiscais locais, com 5 pontos fundamentais. São eles, o primeiro, fortalecer as finanças municipais, e já vamos perceber, então, mas como é que podemos fortalecer estas finanças municipais. O ponto 2, desenvolver os sistemas fiscais locais de forma mais eficiente, criar um ambiente urbano sustentável e inclusivo. Ponto 4, comprometer todos os setores da sociedade. E o ponto 5, integrar a nova agenda urbana às políticas e ações municipais. Suzane, penso que já estou a responder em parte à questão que me foi colocada. Portanto, e que não é nada de novo, mas que vem efetivamente neste documento, neste Policy Maker, portanto, da nova agenda urbana. O que é que isto significa? E muito rapidamente.
Como é que podemos fazer a fortalecer as finanças municipais? No primeiro passo, portanto, aumentar a arrecadação das receitas próprias, claramente. Só nos treinamos mais, os municípios só se tornam também mais resilientes se conseguirem aumentar a arrecadação da receita própria, e aí têm que tentar também adotar um conjunto de medidas que possibilitem a tal modernizar a arrecadação, implementando sistemas tecnológicos para automatizar a cobrança, facilitar o acompanhamento, gerar relatórios com precisão e contribuir para a transparência e eficiência. Portanto, aqui muito ligados também aos mecanismos da inteligência artificial, com estes tais sistemas tecnológicos que permitam fazer esta maior monitorização da arrecadação e da cobrança. Para isso, fortalecer a fiscalização, investir em tecnologia e capacitar os funcionários também para identificar e combater a evasão fiscal, bem como aumentar a arrecadação de impostos e taxas, atualizar o cadastro imobiliário, sem dúvida, só depois de manter o cadastro atualizado e preciso para garantir a correta aplicação de impostos é que pode facilitar essa arrecadação. E uma outra forma que pode parecer estranha, mas não é o oferecer incentivos fiscais. Uma forma também que podemos ter para arrecadar outra forma de receita pode ser muito por via dos incentivos fiscais que desenvolvem políticas que incentivem, portanto, a formalização de negócios e a adesão à arrecadação de impostos, como descontos para pagamentos em dia ou a empresas ambientalmente sustentáveis, políticas que estas empresas a situarem-se no nosso território possam fazer no sentido desta nova agenda urbana, mais relacionada com a sustentabilidade, com o ambiente, com as políticas de inclusão e facilitar, nesse sentido, esses maiores incentivos fiscais, porque também comprometem uma maior arrecadação de outro tipo de receitas, de um volume de negócios, de uma maior movimentação económica que favorece a arrecadação de receita a posteriori. Procurar parcerias é outra forma de aumentar a arrecadação das receitas próprias, estabelecer parcerias com o setor privado para impulsionar o desenvolvimento local e também gerar novas fontes de receita, também é outra forma de podermos desenvolver. E um segundo passo, melhorar a gestão dos recursos públicos, simplificando os processos, promovendo a transparência, capacitando os funcionários, realizar auditorias permanentes no sentido de verificar e garantir a conformidade com as leis e regulamentos, bem como identificar oportunidades na melhoria da gestão, outra vez procurar as parcerias, estabelecendo parcerias com outras autarquias ou com entidades públicas e privadas para compartilhar um conhecimento, experiências como a colaboração entre municípios, por exemplo, na implementação de projetos em conjunto, que podem cada vez mais ser feitos e só em parceria e intermunicipalidade é que pode dar respeito a este sentido. Procurar recursos externos, como investir em projetos estratégicos, apresentar projetos para financiamento em nível nacional e internacional, visando obter recursos para infraestruturas, desenvolvimento local e projetos sociais, procurar fontes de financiamento, explorando fontes alternativas de financiamento, como empréstimos bancários e parcerias público-privadas, e desburocratizar. Simplificar processos administrativos e burocráticos para facilitar a procura por recursos externos. Ao implementar estas medidas, as autarquias locais poderão fortalecer claramente as suas finanças, garantir a sustentabilidade do município e promover o desenvolvimento local. Como é que outras medidas, e isto eu estou a passar em revista algumas ideias, no âmbito desta nova agenda urbana, que é criar um ambiente urbano sustentável e inclusível. E de que forma? A aplicação do urbanismo sustentável, na prática, pode acontecer de diversas formas, como, por exemplo, reaproveitar espaços abandonados e diversificar as suas formas de utilização, garantir a segurança nas ruas e na cidade como um todo, promover experiências e atividades culturais acessíveis para a população, valorização do transporte público, incentivar a economia e identidade local, expandir as áreas verdes como os parques e telhados verdes nas construções, o que significa que é preciso adequar as construções às pessoas e não o contrário. E, portanto, aqui só os regulamentos municipais devidamente adequados a este tipo de situação é que também podem vir a promover estes novos sistemas fiscais locais, esta nova agenda urbana que é necessário implementar ao nível das finanças municipais. Comprometer todos os setores da sociedade. Os pilares da nova agenda urbana são efetivamente os seguintes nesta parte dos setores de atividade. As fontes de financiamento e o fortalecimento dos instrumentos financeiros locais, aprimorar, portanto, a legislação e a regulação urbana, apoiar a sensibilização e implementação da nova agenda em todos os municípios e fazer o planeamento e a gestão urbana. Portanto, estamos no âmbito daquilo que é aquilo bem conhecido de
todos nós, que é a Agenda 2030 e a nova Agenda Urbana, não são, portanto, uma responsabilidade apenas de um único gestor local, de um único presidente de Câmara, são todos os setores que precisam estar integrados e empenhados em fomentar ações, nomeadamente também a Administração Central, através de programas, políticas alinhadas com os princípios dessas agendas. E, por fim, os municípios têm, de facto, este papel-chave nestas agendas, uma vez que formulam estas políticas locais aderentes às realidades das suas comunidades e, por isso, toda a disseminação dessas agendas precisa de envolver todos os setores locais, desenvolver a participação dos municípios. São fundamentais para alcançar o alcance destas metas, dos indicadores e dos princípios estabelecidos por estas agendas, como seja o fortalecimento, sem dúvida, das políticas nacionais. Sem, efetivamente, a Administração Central, sem as políticas nacionais, só assim é que é possível depois também colocarmos a nível local aquilo que terá que ser definido a nível global. Apoio a arranjos e mecanismos de governança nas 3 esferas de governo, portanto, a central, intermunicipal e a própria municipal. Integrar esta nova agenda urbana às políticas de ações do município está enquadrado e devidamente alinhado com o objetivo do desenvolvimento sustentável 11, que visa tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, e isto implica adotar as políticas e projetos municipais para atender às necessidades específicas da comunidade. Muitos mais exemplos eu poderia vos trazer, deixei aqui alguns exemplos, mas realmente fazer uma análise local, realizar um diagnóstico da situação da cidade, identificando os seus pontos fortes e fracos, bem como as oportunidades e desafios para implementar esta nova agenda urbana é um procedimento importante nessa elaboração, fazer esse alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também, nomeadamente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, e o plano de ação compreende claramente o envolver o cidadão, o município, as parcerias, procurar parcerias com outras entidades públicas e privadas, bem como a sociedade civil, e monitorar e avaliar, portanto, estabelecer um sistema de monitoramento, de monitorização e avaliação destas ações para acompanhar os avanços e identificar as áreas que precisam de ajustes. Doutora, concluir. Vamos mesmo concluir, portanto, exemplos de ação ao nível do transporte público, da habitação, dos espaços públicos, da gestão de resíduos, da mobilidade urbana, são efetivamente setores onde é possível implementar todas estas novas questões. Muito obrigada pela vossa atenção. Excelente. Acredito que o Brasil, com seus municípios, está nesse mesmo caminho, viu? Muito obrigada, doutora. Agora com vocês, a doutora Giovana Victor, secretária de Fazenda de Salvador, Bahia. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Boa tarde aos meus colegas de mesa. Suzane, parabéns pela sua apresentação inicial. Foi uma excelente introdução para a gente discutir um pouquinho o federalismo brasileiro. Professora Liliane, professor Carlos Lobo, um prazer conhecê-lo. Enfim, agradecer a Papá, ao Rodrigo Spado, o convite para estar aqui hoje. Me chamo Giovana Victor, sou secretária de Fazenda de Salvador. Fui presidente do Fórum dos Secretários de Fazenda e Finanças da Frente Nacional dos Prefeitos durante 6 anos. Enfim, deixei a presidência agora em dezembro de 2024. Então, participamos aí ativamente da construção desse novo modelo tributário, que pretende ser aqui, talvez, a nossa principal discussão na tarde de hoje. Então, a gente vai começar rapidamente discutindo qual é a receita tributária, a importância da receita tributária nacional do ponto de vista do município. Então, a gente fez aqui uma distribuição daquilo que é arrecadado no país. Os municípios brasileiros, eles contribuem com 13%, ou seja, não é hoje uma participação tão significativa. Desse total arrecadado pelos municípios, nós temos, claro, aí dentro o imposto sobre propriedade territorial urbana, temos imposto de renda retido na fonte, temos imposto de transmissão intervivos e temos aí principalmente o imposto sobre serviços, ele que responde de forma importante para essas cidades que têm uma arrecadação tributária, uma certa, como a gente chama, autonomia financeira. Como a minha colega que me precedeu brilhantemente explicou, nós temos uma heterogeneidade muito importante no nosso federalismo brasileiro no que tange aos municípios.
São mais de 5.570 municípios no país, e desses, né, nós temos, eu vou focar aqui hoje no ISS, pois pretendo discutir aqui a reforma tributária, 100 municípios arrecadam 72% do ISS do país. Então, não concordo muito que a gente tenha prerrogativas. Eu acho que as grandes cidades elas acabam desenvolvendo como uma vocação mesmo, de centralidade de serviços, acaba que há um potencial maior na arrecadação deste tipo de imposto e, naturalmente, então, estrutura-se aí administrações tributárias mais robustas. Por outro lado, nós temos um sistema de transferências muito instituído no país também, sobretudo o Fundo de Participação dos Municípios, em que há uma distribuição aí do imposto de renda e de outros impostos que são recolhidos pela União e são distribuídos para os municípios e não necessariamente tem uma vinculação sobre o quanto se arrecada, não há uma contribuição necessária para a formação desse bolo tributário, e ele é distribuído, sim, por critérios como população, que, de fato, não contribui para o aumento dessa receita total. Então, criou-se aí nos pequenos municípios brasileiros, a gente fala pequeno, existem alguns pequenos que têm alguma arrecadação tributária forte, mas são exceções. A regra são os municípios pequenos dependerem praticamente integralmente para cobrir suas despesas das transferências intergovernamentais, seja da sua cota-parte do ICMS, que é o imposto que vem dos estados, ou a cota-parte do FPM. Então, o meu ponto aqui hoje é destacando o ISS, em que a gente percebe que 100 municípios no Brasil arrecadam 72% daquilo que é arrecadado nesse imposto aqui. Eu trago aqui um exemplo, né, esse aqui são os 10 maiores municípios, isso aqui dos 100 maiores contribuintes de ISS, tá? Esses da coluna de cá são os que mais arrecadam, e das colunas de lá, o que menos arrecadam, dos 100 maiores que arrecadam. Destaco isso. As 20 maiores arrecadações somam 72 bilhões de reais, e as 100 menores arrecadações, 9 milhões de reais, o ISS. Eu estou problematizando essa diferença porque eu vou discutir alguns pontos aqui no caso da implementação dessa nova reforma tributária que unifica o imposto sobre serviços com o imposto sobre circulação, mercadorias e serviços dos estados. Vou fazer uma breve apresentação aqui de onde nós estamos. Eu tenho a felicidade de ser secretária de Fazenda de Salvador. Eu estou em Salvador há 4 anos e meio, sou original de Brasília, pertenço à carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental do Ministério do Planejamento. Sempre destaco nas minhas falas a minha admiração pelas carreiras do fisco. Informo que nasci em Brasília em 1900, vou dizer a data, vai, para vocês terem ideia, 75. Sou a segunda geração de Brasília, viu? Não a primeira. Mas a primeira, eu não sei se vocês sabem, Brasília reunia ali os servidores públicos que vinham de todos os lugares do Brasil. Era um eldorado para o serviço público, a construção de um novo país. E a quadra que eu nasci e cresci era a quadra de fiscais da Receita Federal. Então, são os meus tios, os meus parentes, construídos durante a vida, pertencem a essa carreira do fisco. O que me fez, então, no decorrer da minha trajetória, ter um orgulho enorme hoje de poder contar com essas, não somente a expertise técnica, mas, sobretudo, o compromisso político que esse grupo, essa carreira traz de contribuição para o nosso sistema de administração pública brasileira. É uma honra para mim. Então, bom, voltando aqui a Salvador, estou lá há 4 anos e meio. Salvador, para quem é de fora, é a capital do estado da Bahia. Nós temos 2,5 milhões de habitantes, uma área de 693 quilômetros quadrados, muito adensada em 71 bairros. Nossa receita total é de aproximadamente 12 bilhões de reais, a 6ª maior do país e a 2ª maior do Nordeste. A nossa receita tributária é a maior do Nordeste, 4 bilhões 655 milhões. A receita do ISS ela é de 1 bi 979, a 6ª maior do Brasil e a maior do Nordeste. A nossa participação na região nesse imposto é de quase 12%. Então, realmente, para vocês que acompanharam a reforma tributária, eu gostaria de trazer aqui 4 pontos
relacionados à implementação deste novo momento para o sistema tributário nacional, afetos ao federalismo brasileiro, e que eu gostaria de destacar. O primeiro trata da implementação, vou falar rapidamente sobre as questões relativas à implementação do Comitê Gestor. Segundo, a convergência de competências que nós temos agora como potencial nos fiscos municipais e estaduais, ou seja, o que cada um de nós tem pronto para colocar na mesa para a implementação dessa nova reforma tributária. Vou falar rapidamente sobre a necessidade da criação de um conjunto de incentivos para que a gente aumente a participação de pequenos e médios municípios na contribuição para esse bolo tributário nacional. E, por último, falar de alguns pontos da tributação local que também estão na reforma tributária, que são pouco mencionados, mas que são muito importantes, inclusive no curto prazo, para nós. Com relação à implementação do Comitê Gestor, não vou ficar discutindo, vocês sabem, 27 representantes dos estados, 27 representantes dos municípios. Necessariamente, os representantes dos estados são os secretários de Fazenda dos estados e os municípios são aqueles, seguindo alguns critérios técnicos, são representantes dos municípios. Deixa eu passar aqui para esse slide. Bom, nós chegamos agora a um momento difícil que nós sabíamos na reforma tributária que ia ser importante, que é a escolha dos municípios que integrarão o Comitê Gestor. Nós temos aí 27 pessoas que representarão 5.771 municípios. Então, já se sabia que haveria aí alguma divergência. Nós estamos, nesse momento, no Brasil, enfrentando essa divergência, que a gente, para o tamanho da encrenca que podia ser, ela até que está razoavelmente equacionada, criou-se agora um impasse entre duas entidades representativas de cidades, né? Um grupo muito associado às grandes cidades, em que o ISS tem um peso muito importante na arrecadação e que contribuem com 72% do ISS que é arrecadado no país, ou seja, que fazem parte do sistema tributário hoje nacional, e um grupo de cidades que não faz parte hoje do sistema tributário de arrecadação do ISS, pelo menos. Então, que virão a fazer parte, por isso a importância de incorporar essas pessoas no Comitê Gestor, que conhecem as realidades, que conhecem as dificuldades das pequenas cidades em integrar essa formação desse bolo tributário. Entretanto, há, então, hoje, no momento, esse impasse sobre a constituição dessa chapa dos 27 representantes dos municípios, e espera-se que seja por decisão do Congresso Nacional ou por decisão judicial, nós consigamos, aí, num curto prazo, formar a indicação dos municípios para integrar o Comitê Gestor, que é aquele que tem rapidamente prazos para começar, um que será transitório até dezembro e um outro Comitê Gestor que será permanente a partir do ano que vem. Então, realmente, estamos hoje todos imbuídos no espírito de criar um consenso para que a gente realmente consiga implementar. E, nessas discussões em relação à implementação do Comitê Gestor, eu trago alguns pontos que me preocupam mais especificamente. O primeiro é a incorporação das decisões e das deliberações do pré-Comitê Gestor pelo Comitê Gestor. Eu acho que isso, há mais de 400 pessoas hoje trabalhando em grupo de trabalhos muito técnicos, específicos, com muitos profissionais competentíssimos em suas áreas, tratando já de temas que precisarão ser regulados pelo Comitê Gestor no momento da implantação do IBS. Então, há, sim, uma preocupação em relação a, criado o comitê, como que essas normas serão internalizadas, como essas comissões vão apresentar essas propostas para os membros do Comitê Gestor e, sobretudo, qual será, porque se nós já estamos observando, no momento da formação do Comitê Gestor, uma polêmica onde nós estamos voltando alguns passos atrás, eu tenho uma preocupação muito grande, técnica, em relação a que sejam efetivamente incorporadas as deliberações, as discussões,
as definições que os pré-comitês gestores já estão fazendo, seus grupos de trabalho, quando efetivamente o comitê gestor for implementado. Então, essa é uma primeira preocupação. A segunda é a escolha dos membros representantes. Há, sim, uma questão mista no comitê gestor entre técnica e política. Há que se criar essa convergência, sim. Como que os estados resolveram? Resolveram definindo que é o secretário de Estado, do Estado. Isso de forma um pressuposto de que os governadores não escolhem como secretários de Estado de Fazenda neófitos na administração tributária. Há um pressuposto de que são pessoas competentes, que são aqueles que, no fim ao cabo, são aqueles que são responsáveis por manter as finanças dos seus estados. Os municípios ainda não têm uma obrigatoriedade como essa. Há algumas propostas nesse sentido. Não acredito que sejam assim absolutamente fundamentais. Importante é que haja uma representatividade daqueles municípios que efetivamente hoje contribuem para o sistema tributário, sobretudo na arrecadação do ISS. E outro ponto que eu acho importante a gente trazer nessa questão da implementação do comitê gestor é a disseminação de conhecimento, informação e a capacitação dos municípios de pequeno porte. Trazer essa turma para dentro do sistema tributário nacional. Claro que a própria existência do split payment, a própria existência da nota fiscal integrada, etc., isso já vai ser, por dentro do sistema, um enforcement para que todos participem, em todas as localidades. Agora, com relação à fiscalização, com relação a competências, e aí eu ecoo o que eu escutei aqui ontem, a absoluta relevância para a retomada da Escola Superior de Administração Fazendária, ESAF. A ESAF era um patrimônio do país. A gente precisa... E olha que eu sou gestora pública do Ministério do Planejamento, minha casa é NAP, e por isso eu tenho o maior conforto em dizer, não é suficiente. Nós precisamos ter a ESAF de volta. Eu, como gestora tributária, preciso ter um lugar em que eu confie que eu gaste recursos, tempo, meu recurso humano, para mandar e saber que ali ele vai escutar o estado da arte. Há uma importância de gerar conhecimento, disseminar conhecimento, capacitação e criar inteligência. Inclusive, esse tipo de inteligência fiscal, de combate à fraude, isso tudo, esses meios são extremamente relevantes para esse tipo de implementação. Então, não poderia deixar de falar que a ESAF é a casa do fisco e não pode ser só do fisco federal, tem que ser do fisco do Brasil. A segunda fala minha em relação à implementação da reforma tributária vem da situação da convergência de competências. O que cada um de nós aqui, municípios, estados, o que nós vamos trazer para colocar nessa mesa aqui, para a gente tornar a implementação da reforma tributária o mais eficiente, rápida e enfim, equilibrada possível? E a gente tem, no município, algumas expertises, primeiro, em trabalhar com impostos muito regulados. O ISS, gente, isso é um alívio até, sabe? Assim, ele é bem regulado. A gente só pode tributar aquela lista de serviços. A nossa alíquota máxima e mínima para cada um é definida em lei complementar federal. Então, assim, isso aí é uma coisa positiva, porque você diminui guerra fiscal, diminui uma heterogeneidade na competição, torna o ambiente econômico mais previsível. Então, nós estamos acostumados a trabalhar em ambientes regulados por outros entes. Acho que isso é um primeiro ponto. O segundo é que nós estamos imersos nas cidades. E agora nós vamos ter a questão do destino muito forte. Então, essa questão dos cadastros, ela se torna fundamental. Você mencionou, o cadastro, ele nunca está pronto. Acho que é muito importante todos nós termos a clareza de que o cadastro é processo. Um cadastro municipal... Salvador tem 476 anos. Até hoje, a gente tem ali nas nossas plantas para identificar inscrições com fazendas no nome de Tomé de Souza. Não é raro a gente encontrar isso. Então, o que nós fazemos são o quê? Às vezes, grandes ondas de atualização cadastral, tecnologias, tudo isso vocês já sabem, né, gente? Georreferenciamento, inteligência artificial, tudo que você puder. Cruza banco de dados. Concluí, doutora. Ixi, estou quase. E aí, eu falei que não ia usar nem meu tempo todo, né? Mas, enfim,
o cadastro é um organismo vivo, precisa estar atento e não há ilusão de que existe cadastro pronto. E isso nós podemos trazer na mesa. Expertise para a gestão de cadastro. E, por último, bens e serviços, acho que o API falou bastante ontem, e o Manuel também. Para encerrar, a questão de um conjunto de incentivos. Eu fiquei muito feliz com a fala do keynote speaker ontem, porque ele trouxe a necessidade da criação de incentivos para que os subnacionais participem desse sistema. Ele trouxe, naturalmente, aqui um exemplo de imposto de renda, que não é o nosso caso no Brasil, mas eu tive a oportunidade de conversar com ele depois, dizendo, olha, essa expertise, e isso o Conselho Gestor vai ter que estar atento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essas decisões que nós estamos tomando aqui, como eu estou convidando os entes subnacionais a participarem desse sistema? Porque, veja, Suzane, tributar custa. Custa dinheiro, custa politicamente, é difícil tributar. É difícil tributar IPTU, é difícil tributar ISS, por uma série de razões. Mas é uma economia política complexa tributar. Então, no dia a dia das decisões do Conselho Gestor, nós temos que ter em mente que criar incentivos positivos para incluir no sistema tributário aqueles que hoje não participam será fundamental. E, para além do IBS, eu gostaria de destacar que a reforma tributária ainda traz 3 inovações importantes para a tributação municipal. A primeira é a possibilidade de atualizarmos a planta genérica de valores do IPTU por meio de decreto. Isso torna um sistema muito mais dinâmico, ainda que dependa de diretrizes que estejam no Código Tributário. Isso já traz para a gente uma maior flexibilidade, porque a cidade muda, os vetores de crescimento mudam, e isso a gente consegue trazer atualizando a planta genérica aos pouquinhos, né, e não aquelas grandes levas a cada 4 anos, que envolve a Câmara de Vereadores, etc. O segundo, uma definição mais clara sobre a base de cálculo do ITV, aquela situação do valor declarado, sobre o valor estimado pela administração. Nós defendemos que a administração tenha que ter alguma ingerência sobre um valor estimado, sim, um valor de referência. Isso para a gente não precisar retroagir, em ter definição manual, olhar humano, etc. Então, sempre teremos que ter um valor de referência que será aceito pela administração, e isso a gente não pode abrir mão. E a outra questão que eu acho muito relevante para a gente, um turning point, que é a questão da nova COSIP. A ampliação para a sua utilização e manutenção da cidade, monitoramento, que algumas cidades estão tendo um olhar mais de cidades inteligentes e outras cidades estão olhando mais como segurança pública. Alguns até já mudaram o nome da contribuição para incluir segurança pública em função das questões de monitoramento remoto, por câmeras, aquelas centrais, aqueles grandes centros de operação e monitoramento da cidade, que poderão agora ser também financiados com a COSIP. A gente imagina que isso também terá um salto nas cidades com a ampliação dessas possibilidades. Algumas cidades já regulamentaram esse imposto, essa nova contribuição, que é o caso de Salvador, e outras, muitas, já estão também trabalhando nesse sentido. Bem, era essa a minha fala. Queria agradecer a paciência de todos, 13h. Então, boa tarde a todos. Obrigada. Gente, esse painel ele é muito interessante, porque a gente está trazendo pontos, né, de uma realidade de Portugal, da realidade do Brasil. Gostaria de registrar que São Paulo, o Estado Físico de São Paulo, não foi nomeado um representante auditor fiscal para o comitê gestor. Foi um cargo político indicado lá. Então, foi na contramão. Não, mas não era a indicação? Sim. Necessariamente, o representante do Estado é o secretário. Mas São Paulo foi na contramão. Recentemente, não foi? Enfim. Eu sei essa história. Tá bom, então desculpe, talvez eu passei a informação errada. Carlos Lobos, doutor Carlos Lobo. Alguém te assoprou alguma coisa aí? Bem, muito boa tarde. Eu vou falar daqui, não tenho nenhuma apresentação. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite e também gostava de agradecer a oportunidade de estar aqui com o meu município e a minha cidades brasileiros favoritos. Ou seja, 2 fases de achamento. Em primeiro lugar, Tibau do Sul, na minha viagem de finalistas, na viagem a Pipa. Fui lá dezenas de vezes a seguir. Fico sempre em Tibau, é muito mais calmo. E depois, no achamento dos 500 anos do achamento do Brasil em Salvador. Ou seja, e fiquei apaixonado também pela cidade. Por isso é curioso estar aqui com 2 representantes das 2 realidades.
Relativamente à tributação municipal, e é uma experiência pessoal, eu desde 98, se calhar até desde 95, que ciclicamente lido com a legislação portuguesa das finanças locais. E sempre lidei também com as reformas relativas à tributação municipal. E chego à conclusão que a tributação municipal é um assunto maldito. É um assunto maldito. É maldito porquê? Porque ninguém gosta dela, incluindo os próprios municípios. Eu vou explicar porquê. O Estado não gosta da tributação municipal ou da tributação local por uma série de razões. Primeiro, porque o município é o ente mais fraco e é sempre esmagado pelas cadeias mais altas do poder. Quer pelo Estado de Administração Central, quer pelas regiões autónomas, no caso das regiões autónomas. Aliás, sabemos qual é a conflitualidade que existe nas regiões autónomas relativamente precisamente à tributação local, ou seja, sempre que temos entidades superiores esmagam as mais baixas. Aliás, os municípios aqui também não estão inocentes porque esmagam as freguesias em Portugal. Por isso, na prática, temos esse modelo de canibalização do mais forte pelo mais fraco. Segundo, do mais fraco pelo mais forte. Segundo, temos uma outra circunstância. Os próprios municípios e os autarcas não gostam de cobrar impostos. Porquê? Preferem ter as transferências do orçamento para não terem o ónus de cobrar a receita aos seus municípios. Ou seja, na prática eles não querem cobrar receita. O que eles querem é distribuir despesa, sem ter que ser responsabilizados pelo ónus da cobrança. Ou seja, e quanto menos receita própria eu tiver e tiver que cobrar, mais justificação eu tenho para pedir ao Orçamento de Estado ou outras fontes para me remeter a receita. E depois a Administração Fiscal Central também não gosta de estar a trabalhar para os municípios. Estamos sempre nas franjas do investimento da máquina fiscal, nós sabemos. Os recursos, os investimentos, só em último caso é que vão para a tributação local. Porquê? Porque não é. A Administração Central não olha para a Administração local como sendo algo dela. Parece que está a trabalhar para outrem. Cobra 2,5% de serviço, não investe. Ou seja, a questão, quando nós tratamos da questão... Por isso é que temos sempre esta dificuldade, este forçar de lidarmos com a tributação local, a tributação municipal. É sempre algo forçado. E é forçado também na doutrina. Porquê? Porque é muito mais importante para um doutrinador de direito tratar dos impostos centrais, do IVA, que é um imposto feminino em Portugal, como nós sabemos, porque só doutrinadoras femininas é que tratam do IVA. Que o IRS, o IRC é muito mais fancy do que estar a lidar do IMI, dos IMTs, etc., e das outras taxas. Por isso temos aqui um problema conceptual sempre forçado. Com a agravante. Qual é a agravante disto? A agravante disto é que o contrato social está a mudar. E este Estado de Administração Central, que nós víamos como paternalista, como cuidador de todos os cidadãos, está a recuar. Ou seja, o que nós vemos nas últimas décadas é um recuo da administração central. Digitalização, automação, não é? Vemos o Estado a desaparecer. Eu lembro-me da luta, quando fui secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, para convencer a DGCI, na altura, a manter os serviços de finanças em todos os concelhos portugueses. Eu disse ao diretor-geral, ouça, se a AT sai, então não fica nada. Ou seja, temos que pelo menos deixar lá uma bandeira em Barrancos. Era o exemplo de Barrancos. Porque Freixo Espada à Cinta não funcionava, que o diretor-geral na altura era de Freixo Espada à Cinta, por isso não funcionava, o Nuno dos Reis. Por isso, esta relação entre a descentralização, entre esta saída do Estado Central e a necessidade que os cidadãos hoje têm de ser acompanhados, aumenta visceralmente a importância da tributação municipal. Porquê? Porque é o município que está mais próximo do cidadão. E tendo em consideração a mutação das funções do Estado, o Estado já não é prestador, o Estado já não é interventivo, não é? O Estado é regulador, seja lá o que isso for, e cada vez menos, não é? Porque o mercado cada vez regula-se mais a si próprio. O Estado é minimizador de risco. Ou seja, sempre que acontece alguma coisa de mal, os cidadãos viram-se para o Estado e esperam o seu auxílio. Quem é que está lá do Estado? O autarca. O autarca não pode fugir. O autarca está lá. E não foge. E o autarca tem que ter, efetivamente, os meios necessários para fazer face às suas... Olha, está-me a ligar um autarca neste momento. Para fazer face às necessidades que estão. O que é que isto significa? Significa, efetivamente, que
para mantermos o Estado, para mantermos este conteúdo relacional entre o cidadão e o Estado, nós temos que fortalecer as autarquias porque elas são, efetivamente, hoje em dia, a face do Estado. O Estado de Administração Central está no éter. São sistemas. Ou seja, aliás, ainda bem, quanto melhores forem os sistemas e eles funcionarem, melhor. Se há intervenção humana, sabemos que começa a correr mal. Não é? Vemos na questão dos estrangeiros, das imigrações, sempre que há intervenção humana, a coisa não funciona. Sempre que o sistema funciona, automatizado funciona. Agora, em termos de front desk local, nós temos o autarca que é o responsável, é a face. E as pessoas não distinguem se o Presidente da Câmara é o Presidente da Câmara ou se é do Governo. Para ele é a face do Estado. E ele não pode fugir. O que é que nós temos que fazer perante isto? Temos que remontar toda a estrutura financeira que nos permita dar alguma lógica a este sistema. Eu tenho impostos que são intrinsecamente nacionais e tenho contribuições que são intrinsecamente municipais. E cada uma tem a sua lógica. Eu, por exemplo, sou muito crítico. Estavam a falar do ISS, ainda há pouco do Imposto sobre Serviços, e agora o IBS. Eu sou muito crítico de atribuir aos municípios impostos assentes na tributação dos serviços, como é o IVA municipal cá em Portugal. Porque eu acho que este tipo de impostos, que assentam numa capacidade contributiva, devem intrinsecamente ser cobrados pelo Estado. E o Estado depois redistribui-los de forma perequativa perante todos os municípios, de forma a obstar às assimetrias regionais. Porque se eu tributo em função da intensidade dos serviços, obviamente que os mais ricos vão arrecadar muito mais receita do que os mais pobres que não têm a capacidade de arrecadar. Por isso é que os 100 municípios mais ricos do Brasil, dos quais 6.000 arrecadam 72% da receita. Os mais ricos são os que têm mais capacidade, são os que geram mais receita. São os que têm maior atividade económica. Ou seja, são os que têm mais atividade económica. Quem tem mais atividade económica, se todos funcionassem de forma equivalente. Depois temos uma questão de eficácia e de eficiência na cobrança. Ou seja, obviamente que eu tenho ceteris paribus, tenho que garantir que há 100% de eficiência na cobrança para fazer a comparação. Porquê é que eu digo que não podem ser impostos sobre a capacidade contributiva? Porque isso aumenta as assimetrias territoriais de um Estado. E o Estado, hoje em dia, para existir, tem que ter coesão territorial. Eu tenho que tratar de forma mais favorável situações mais difusas, mais diluídas em termos territoriais. Porquê? Porque tenho economias de escala e tenho economias de rede que se fazem sentir mais nas zonas mais concentradas, na alta densidade, que me gera mais receita do que nas zonas de baixa densidade. E se eu tenho, efetivamente, uma tributação que assenta na tributação da densidade, da atividade económica, dos serviços ou da atividade urbanística, obviamente que aqueles que estão menos densos têm mais custo. Um preço de metro cúbico de uma rede de água em Freixo de Espada à Cinta é imensamente superior ao preço por metro cúbico de água em Coimbra e em Lisboa. Eu não posso pedir a um habitante de Freixo de Espada à Cinta 5 vezes mais pela água do que o habitante de Lisboa paga. Isto é irracional. O mesmo se passa com a energia elétrica. Preciso de uma perequação. A perequação faz por via da redistribuição que eu consigo pelos impostos que assentam na capacidade contributiva. Quem paga mais paga, quem consegue pagar menos paga. O Estado, na sua veste redistributiva, redistribui entre os Estados. O que é que resta para os municípios? A ótica da equivalência, a ótica condominial. Eu tenho que saber gerir aquilo que tenho. A tributação da propriedade imobiliária, o IMI, não é? O IMI não é um imposto sobre o património, é uma contribuição especial. Eu pago em função daquilo que recebo do município. Tenho serviços de jardinagem, tenho iluminação pública, tenho segurança, tenho limpeza urbana, pago uma contribuição. Teoricamente, se o autarca pretender fazer 10 rotundas, 5 piscinas e 4 pavilhões, pode fazer, desde que essa conta depois seja repassada ao município. E o município, então, vai fazer o juízo se quer as 10 piscinas ou se calhar só queria uma. Eu, no dia em que soube, no meu último condomínio, quanto é que pagava da relva, da rega, no ano seguinte estava casca de carvalho no sítio da relva. A partir do momento em que soube qual era o preço da água. Não é? Eu só consigo fazer um juízo, como dizia o professor Sousa Franco, tenho que ligar
a capacidade de receita, à responsabilidade, a geração de despesa, à obrigação de receita. E é que eu vejo quem é que faz o melhor juízo financeiro, aquele que equilibra. É por isso que nos municípios, as Assembleias Municipais fixam as taxas, as alíquotas deste imposto municipal urbano. E há outra tragédia, que é a questão do imobiliário, não é? Falaram do cadastro. Portugal é o único país civilizado, não é, que não tem o cadastro territorial. Ou seja, nós falamos de incêndios, falamos de ordenamento do território, falamos de planeamento e não conhecemos o território. Nós pagamos bilhões em CISA e em EMT, que serviria para manter os registros e o cadastro, sem termos completado o cadastro. Nós temos 30% do cadastro efetuado. Não é? Como é que eu consigo criar um mecanismo de tributação efetiva imobiliária se não tenho o cadastro feito? Eu posso criar o melhor modelo do mundo de avaliação, quer a nível da propriedade urbana, quer da propriedade rústica. Nomeadamente a tragédia na propriedade rústica, não é? Vocês sabem quanto é que Portugal cobra em tributação rústica? Menos 10 milhões de euros. E vem vindo a reduzir. Ou seja, são as receitas das freguesias. Estão lá postas. Como é que eu posso fazer uma reforma? Como é que eu posso promover a utilização? Como é que eu posso obrigar uma utilização eficiente do solo se eu tenho este modelo de tributação? Todos vocês, portugueses, recebem, se calhar, uma declaração de IMI, em que tem lá a propriedade rústica de que são herdeiros. A maior parte das vezes nem sequer ou melhor, 60% estão em heranças não indevisas e que não ligam minimamente àquilo. E temos incêndios, vai arder tudo outra vez. Aliás, quando eu vim para aqui, passei ali na zona de Ceia e de Pedrógão, a carga biológica está mesmo pronto para a próxima. O que é que vai acontecer na próxima? Qual é o sentimento de falha de Estado que nós vamos ter? É que os ciclos de incêndios eram de 20 em 20 anos, depois passaram de 13 para 13 anos, 11 em 11 anos e estão-se a aproximar dos 9 em 9 anos e podem ser de 8 em 8 anos. Pedrógão foi há quanto tempo? Não passa, ou é este ou é o próximo ano. E a carga biológica que está é equivalente. De quem é a culpa? Que ninguém fez nada. Não fez nada porquê? Porque o sistema fiscal, pura e simplesmente, que é o instrumento regulador básico desta situação, não funciona, porque nós continuamos a não ter cadastro. Isto é um tema que me irrita, e ainda falaram disto. Porquê? Porque quando eu fui secretário de Estado, assinei 3 despachos para fazerem cadastros. O Sinergic, o cadastro normal da Predial e um outro sistema mais evoluído. Andei a chatear o governo por causa do BUPI. Ou seja, para mim era o sistema de marcar com o telemóvel as extremas. Porquê? Porque os mais velhos estavam a morrer e a memória desaparece. Continuamos com 30% de cadastro. Como é que nós podemos... Até o Burkina Faso tem cadastro. Está aqui a Diretora Nacional de Receitas do Estado de Cabo Verde, que já me mandou uma mensagem. Tem cadastro completo. Há muito tempo. Como é que nós continuamos a fingir que somos um país, não é? Com uma circunscrição territorial, não é? Um poder político sobre um território, quando não conhecemos o território. Isto é que tem que ser a prioridade quando falamos de reforma do Estado. Não é? O primeiro passo para reformar o Estado é conhecer o Estado. E aquilo que nós conhecemos do Estado é o território. Porquê é que eu estou a assentar o território? Porque é a base intrínseca da tributação municipal. A tributação municipal, a gestão da circunscrição municipal, da área urbana, fazendo uma correta equivalência entre os custos que são investidos e aquilo que valoriza a propriedade. A propriedade rústica, uma gestão efetiva agrícola, florestal, promover uma utilização eficiente da propriedade, estabelecer um modelo de tributação rústica de acordo com o rendimento médio, quem produzir mais é beneficiado, quem produzir menos tem que pelo menos arrendar a propriedade a quem pode explorar. Criar modelos agregados de gestão. Tudo isto tem que ser promovido pela tributação. Ou seja, quando nós estamos no campo da capacidade contributiva, estamos no campo do Estado, da tributação do Estado. Serve para redistribuir, para as funções essenciais da estrutura do Estado. Quando estamos a falar de território, quer de propriedade rústica, quer de propriedade urbana, quer de vias de circulação, estradas, toda a vertente, estamos no campo dos municípios. Concluir. Por isso é que eu não gosto. Quando começamos a pôr serviços, faz lembrar outra questão. Foi uma guerra que nós tivemos, está aqui a minha ex-chefe de gabinete,
e a guerra continua, porque está aqui, que é a questão da alocação da receita de IVA entre a região autónoma, as regiões autónomas e a administração central. Isto é uma guerra que dura há pelo menos 25 anos. Porquê? Por causa da localização das operações. E não se resolve, que é o problema que nós temos da definição de modelos de tributação territorial assentes na prestação de serviços, quando na prática os serviços são imateriais e desterritorializados. Ainda mais quando vocês estão numa transição para o IVA, não é? Ainda mais com um modelo binário, não é? Em que temos o imposto federal e temos o imposto estadual, municipal. Keep it simple. Keep it simple em termos de organização. Dito isto, e para terminar, a tributação local, a tributação municipal é, efetivamente, hoje em dia, um garante civilizacional. Porquê? Porque é aquela que permitirá manter o contrato social que liga o cidadão ao governante. Porquê? Porque esse governante será aquele que estará mais próximo do cidadão. É aquele a quem o cidadão recorre em primeira linha. É o prefeito. Não é? Não é o ministro. Não é o governador. É o prefeito. É o presidente da Câmara. É aquele que está ali e que recebe todas as quintas-feiras, na audiência, os seus municípios. Para isso, ele tem que ter recursos. Obviamente que a taxa turística é um bom recurso. Porquê? Porque é cobrada ao outro. Não é? E não ao próprio. Não é? Isso é ótimo, não é? Há um terceiro que passa, que de taxa não tem nada, não é? Mas mais do que justo. Atenção, a taxa turística é crítica. Porquê? E eu sempre fui defensor da taxa turística. Porque neste modelo de equivalência, as zonas turísticas têm as infraestruturas dimensionadas para uma dimensão supranormal. Que é para quê? Não só para os cidadãos, como para aqueles que vêm de fora. Eu não posso passar todo o custo dessas infraestruturas sobredimensionadas para os cidadãos residentes. Obviamente que os que vêm de fora têm que pagar esse sobredimensionamento. Isto é eficiência. Estamos puramente a falar de eficiência, estamos puramente a falar de equivalência. E esse é o campo da tributação local e da tributação municipal. Tudo o que for relacionado com capacidade contributiva e com medidas de igualdade tem que haver a um nível nacional. E depois, obviamente, transferência de acordo com as necessidades. Zonas de alta densidade devem ser menos premiadas, as zonas de baixa densidade têm que ser mais premiadas, tendo em consideração, efetivamente, os custos diversos, tomando em consideração as economias de escala e as economias de rede. Por isso, é uma questão de justiça, é uma questão de eficiência, mas, no final de tudo, é uma forma de garantia do Estado. Porque se nós perdermos esta ligação entre o cidadão e o representante político local, então acabou-se a ideia de Estado e temos que passar para um outro modelo de agregação que eu não sei qual é. Pronto, obrigado. Dr. Carlos, muito obrigada. Digo a vocês que a vida do cidadão começa no município, então as escolhas e a consciência compete a cada um de nós.